Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje é o nosso último dia de guia de produtividade. Então, vamos pegar nossa Bíblia, o nosso caderninho de anotação, né? Para a gente anotar o exercício. Vamos lá, deixa eu baixar aqui mais um pouco. Pronto. Então, finalizando o nosso guia de produtividade, hoje é o nosso dia 30. Então, foram 30 dias você passando comigo, né? Seguindo as instruções de como ativar sua identidade em Cristo, né? Cuidando da alma, do corpo e do espírito. Espero que você tenha gostado, né? Durante esse processo, você que está um pouco perdido, se saber o que eu estou falando, aí tem os vídeos, tem a playlist certinho, né? Do dia 1 até o dia 30. Tem os exercícios logo abaixo. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa lá seu joinha, né? Ative notificações, porque vai sempre vir vídeos novos, né? Com novos assuntos. E eu espero que você goste, né? Do meu canal. Que Deus abençoe esse dia maravilhoso. Vamos começar nossa leitura. Ontem a gente terminou o capítulo 17, a gente leu o capítulo 16 e 17. Hoje vamos fazer nossa leitura no capítulo 18 e 19. Dois capítulos. É muito importante, né? E tem a ver um com o outro. Então eu decidi fazer a leitura dos dois capítulos. Vamos pegar sua Bíblia? A minha já está aqui aberta, né? No livro de João. Aí nós vamos agora começar nossa leitura no capítulo 18. Vamos lá. O título fala sobre Jesus é preso. Começando a leitura. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Eles responderam, né? A Jesus de Nazaré. Responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procura? E eles lhe disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus. Já lhe disse que sou eu? Se vocês estão me procurando, deixe-me embora, estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, deceptando a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Né? Você dá para entender aqui que Pedro ele não estava entendendo, né? Mesmo Jesus já tinha falado com os discípulos, né, que ia chegar a hora dele ir, mas ele queria dar um jeitinho quando ele viu aquele soldado querendo prender Jesus.
Ele foi com a espada e cortou a orelha direita. Assim, o deslocamento de soldado com seu comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram e levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Ceifás, o sumo sacerdote daquele ano. Ceifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que o homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, estes discípulos encontrou com Jesus no pátio da casa, sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando ao lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: Não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para que se aquecesse. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Perguntas aos que ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu no rosto. Isso é jeito de responder o sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo demais, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas e Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não vi com ele no orival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus na casa de Ceifás para Petrópolis. Estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no preparatório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Leve-nos e julgue-nos, conforme a lei de vocês. Mas nós não temos direito de executar ninguém. Posteraram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando as espécies de mortes que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua, ou outras te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo, os chefes dos sacerdotes, que entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, o meu servo lutaria para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. E você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão, nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem.
é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nenhum motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Barrabás era um bandido. Então, aqui tinha que se cumprir, né? Você vê que Pilatos, ele fez várias perguntas para Jesus, porque ele viu a inocência de Jesus. E ele queria, livrar daquela dor que Jesus estava passando. Jesus já estava amarrado, já tinha levado bofetada na cara, né? E ele queria saber se realmente ele era o rei dos judeus, né? Jesus falou: Tu que dizes. Né? E uma parte bem interessante, né? Quando eles falam, ele pergunta, naquela época tinha aquela lei, né? Que na época da Páscoa tinha que soltar alguém. Como Jesus já estava preso, com as mãos amarradas, tinha também Barrabás, que era bandido, né? E em outras partes também fala que ele também era suicídio. Então, as pessoas queriam que soltasse Barrabás ao invés de soltar Jesus. Era para que se cumprisse a palavra realmente de Deus, né? E hoje não é diferente, minha gente. As pessoas às vezes escolhem as coisas erradas do que o certo. Concorda com as coisas erradas do que o certo, né? Eles queriam que o bandido fosse solto do que Jesus, né? O qual Jesus tinha feito obras, maravilhas, milagres, né? Compaixão, né? No meio daquele povo, quando ele andava nas sinagogas, no meio dos desertos, né? Onde Jesus estava, tinha aquela multidão querendo ser curada, tinha aquela sede da palavra dele, né? Quando ele reunia aquela multidão, sempre vai ter os curiosos, mas tem aqueles que queriam aprender, né? Então, isso era para se cumprir. Vamos continuar nossa leitura no capítulo 19 agora. Acabamos de ler o capítulo 18. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e o puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batia-se no seu rosto. Eles, que lembravam, né, das obras que Jesus fazia, dos milagres. Aí ele queria dizer: Salve-se você, né? Não estava salvando as vidas das pessoas, salve-se. Mas aquilo tinha que se cumprir. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo de alguma acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disseram-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam! Crucificam! Mas Pilatos respondeu: Leve-me vocês e o crucificam. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado, né? Ficou com medo, e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe respondeu, não lhe deu resposta.
você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não tenhas nenhuma autoridade sobre mim, e esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Deixa esse homem livre. Não és amigo de César? Que se diz rei, opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, conhecido que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa. Por volta das 6 horas da manhã, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas ele gritava: Mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Temos reis, senão César, respondeu o chefe dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para o crucificar. Você vê que interessante, né? Que sempre haverá um traidor no meio da nossa família. Porque quem entregou Jesus, né, que queria que Jesus morresse, que fosse crucificado, foram os próprios judeus. E Jesus era judeu. Era da mesma família, da mesma linhagem. E você for pensar, sempre no meio da minha família, sua família, família de outras pessoas, sempre vai ter aqueles traidores, né? A qual deseja o mal, a qual tem inveja. E com Jesus não foi diferente, né? Pilatos sempre fala: vocês vão entregar o rei de vocês, né? Mas ele não está nem aí. Matam, crucificam. Então, desejando o mal a Jesus. Sendo que ele já tinha visto o que Jesus já tinha feito, né? Vamos continuar a nossa leitura agora aqui sobre a crucificação. É a leitura do capítulo 19. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando na sua própria cruz. Ele saiu para um lugar chamado Caveira, que era aramaico chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregaram na cruz, com a seguinte descrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrito em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. Não escreve o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Então, ele quer dizer: o que eu escrevi pode deixar aí, né? Escreveu, está escrito. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, para cada um deles restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela, né? Quando foi levado Jesus, como a gente acabamos de ler, foi rasgada em 4 partes, mas a túnica eles não queriam que fosse rasgada. Eles queriam que fosse sorteada para quem que queria ficar, né? Para quem que queria ficar com aquela túnica, que era a túnica de Jesus. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si
e tiraram sortes das minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz que Jesus estava, sua mãe, irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela os discípulos a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e aos discípulos: aí está sua mãe. Naquela hora em diante, os discípulos recebeu em sua família, né? Quando Jesus viu, né, os discípulos, a mãe dele, ele contou para os discípulos: aí está sua mãe. E aos discípulos ele falou: aí está a sua família. Para ela já não, pensar, né? Meu filho se foi. Tinha que se cumprir aquilo, né? Enquanto Jesus estava sendo crucificado. Agora vamos falar sobre a morte de Jesus, que é a continuação. Essa Bíblia é bem dividida. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um benício de isopo e ergueram até os lábios de Jesus, né? Como Jesus já estava preso na cruz, lá em cima, aí eles tipo que pegou uma esponja, uma coisa assim de ferro, né? E botou nos lábios de Jesus, para Jesus beber, que estava com sede. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou-se ao Espírito. Ele sentiu. Estava com sede, mas deste vinagre. Foi na hora da consumação, foi na hora da morte dele. Suspirou. O espírito dele foi levado ao céu. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecem na cruz durante os sábados, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram a perna do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida a do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, né? Furou o lado de Jesus. E logo saiu sangue e água. Aquele que o viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E dela testemunho para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele que ultrapassaram. Né? Já estava escrito que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Foi por isso que não foi quebrado as pernas dele, mas das duas pessoas que estavam ao redor de Jesus, né? Quebraram as pernas. Quando chegaram lá, Jesus já estava falecido, né? Estava morto. Tem a continuação, né, sobre a morte de Jesus. Agora nós vamos falar sobre a sepultura de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou a cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus. Os dois o envolveram em uma faixa de linho com especiaria. De acordo com os costumes judaicos de sepultamento,
no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, naquela época não tinha caixão como está tendo nessa época, né? Agora. Eles tinham aquelas faixas, enrolavam em linhos e tinha tipo uma pedra que botava assim no meio e fechava. E essa foi a nossa leitura, né? Como dá para perceber que quando Jesus foi entregado, né, que Judas o entregou para ele, foi numa madrugada, a qual foi uma sexta-feira, né, que dá para perceber. Do outro dia que Jesus foi crucificado foi no sábado, né? E para que não amanhecesse o sábado, que tinha aquela lei, né, que não podia estar nada tipo quebrado, fazendo coisas que contra a lei, foi quando eles queriam que quebrasse as pernas dos três, né, que foram crucificados. Aí foi quando viram que Jesus já estava morto. E essa foi a nossa leitura do capítulo 18 e no capítulo 19. Quando Jesus é preso, crucificado, quando ele morre e quando ele é sepultado. Então, essa foi a nossa leitura do nosso dia 30, né? Para continuar esse livro de João, eu vou fazer mais uma vez outro vídeo, né, sobre a ressurreição de Cristo. Hoje termino 30 dias, mais à frente eu vou fazer um extra para terminar logo o capítulo, né, que a gente fez a leitura praticamente do livro todo. E é muito interessante, né, do início. Se você quiser acompanhar os vídeos, né, o qual desde o início de João, que nos mostra como a gente pode enxergar a nossa identidade em Cristo, né, através da leitura da palavra, o que o Senhor quer de nós. E é muito interessante essa parte, né, de Jesus. O ensinamento que ele nos dá, né? As coisas que tinham que realmente acontecer para que ele pudesse dar salvação da nossa alma, né? Ele morreu para nos libertar, né? Tem um versículo, eu acho que está lá em Gálatas 5. Gálatas, no capítulo 5, eu creio que isso mesmo. Olha, abri bem na página aqui. Gálatas 5, no versículo 1, que fala: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanece firme. Não deixe submeter novamente por um jugo de escravidão. Então, ele morreu para nos dar liberdade, para servir a ele, né, em espírito e em verdade. Tinha que se cumprir. Então, vamos dar continuidade à nossa reflexão do dia, né? A qual nós temos que fazer o exercício. Você, se não tiver seu caderninho, tenha seu caderninho. Se você vai começar do início, né? Veja aí os primeiros vídeos, o qual tem as atividades, né? Então, a reflexão do dia é: Jesus morreu para nos dar a vida eterna. O que você precisa renunciar para viver com Cristo, né? É muito interessante que ele morreu para nos dar vida, né? Aqui a reflexão fala que você precisa renunciar, porque para a gente estar em paz com ele, nós temos que renunciar algo da nossa vida, né?
sempre temos que tirar algo para substituir outro positivo, né? Se você é viciado em drogas, se você é viciado em bebida, em pornografia, se você é viciado em fofoca, você renuncia a essas coisas, né? Se você é viciado em abusos, né? Pelo medo, tem que ter uma renúncia, tem que ter uma transformação. Se você não é batizado, se batizar também, né? Que Jesus se batizou para deixar como exemplo. Jesus não tinha pecado nenhum. Isso aconteceu para que se cumprisse em nós hoje, né? Que é o perdão dos nossos pecados, é a salvação da nossa alma e é uma renúncia também. Então, o que você precisa? Renunciar para viver com Cristo. Cuidando do corpo. Realize uma atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. É muito bom, minha gente, você praticar um exercício. Você se sente bem melhor, né? Não é só para... Porque tem um padrão, né? Tem um padrão que você faz exercício só para emagrecer. Aí você tem só aquela visão. Mas não, gente. Você está cuidando da sua saúde, né? Se você soubesse o quanto isso faz bem para a nossa saúde, a gente nunca parava de praticar algo, né? E tem vários tipos de exercício ao qual você se identifica, né? Tem pedal, você pode pedalar uma bicicleta, né? Tem pedal de bicicleta que você pedala na rua, também tem aquelas bicicletas como é que chama o nome? Que ele fica preso ali, não sai do lugar, né? Mas está praticando exercício. Tem natação, tem exercício físico, tem academia, tem caminhada, tem vários pilates, né? Danças, tem vários tipos de esporte a qual você se identifica, vôlei, tem tudo é exercício, né? Você joga bola, é, você, como é que tem aquele negócio de boxe, de luta, né? Tem vários tipos de exercício, mas é bom você fazer algo, né? Porque, gente, nada parado presta. Olha um exemplo que vem na minha mente agora. Tinha sandália minha parada, né? E ficou parada há muito tempo. E nova, viu? Guardada há muito tempo. Quando fui usar, você acredita que foi um evento que eu fui. Você acredita que a sandália descolou? E só descolou porque estava parada. Se você deixar uma bicicleta ou um carro parado, o pneu vai secar, vai estragar, né? Se você for deixar uma planta parada, a planta vai morrer. Tudo que você deixar parado uma hora vai se desgastar. E a nossa saúde, se ficar parado, nosso corpo ficar parado, vai ficar estagnado e vai só criar doença. Porque você está parado, você está sem movimentar o corpo, você está só comendo besteira. Imagina. Daqui a pouco vai ter as consequências, né? Ah, você está tendo isso, você está tendo aquilo. Aí, do nada, assim, você corre atrás para Deus fazer um milagre na sua vida. Imagina. Por isso que tem muita gente que fala, fulano, você está com câncer. A pessoa quer gastar tudo na hora, quer deixar tudo. Era viciado em beber, quer deixar bebido, tudo se dá bucho para não morrer. Sendo que você pode muito bem antecipar isso, né? Para que não venha chegar a esse ponto, mas você chega na velhice com saúde, né? Eu sempre falei uma coisa, eu quero botar o shape, eu quero ficar velhinha com shape. E eu gosto muito de praticar exercício. Eu faço caminhada, eu pedalo, né? Eu faço exercício. E é muito bom, me sinto bem, graças a Deus, né? É um alívio. E um dia que eu não faço, é uma coisa ruim. Rapaz, pense que o nosso corpo já começa a acostumar. Uma coisa que eu estou prestando atenção em mim, a partir do momento que eu estou fazendo exercício, tomando bastante água, eu estou me sentindo bem, né? O meu intestino tá funcionando bem rápido,
que ele era muito preguiçoso no intestino, né? Tinha dificuldade de evacuar. E agora, depois do exercício, está melhorando bastante, né? Até a parte de também, nas épocas da mulher de TPM, sentia bastante cólica. Quando eu comecei a fazer exercício na academia, eu já não senti mais aquela dor de cólica. Então, é coisas para a nossa saúde mesmo, né? E uma coisa que ninguém pode fazer por você, é você mesmo. E é muito bom, gente. Pratique exercício. Cuidando da alma, exercício do eu sou. Você vai pegar o seu caderninho, vai escrever o que você é, né? Liste todas as suas características positivas e fortaleça sua identidade em Cristo, né? Como eu falei para vocês, vocês têm um caderninho, né? Aqui tem o exercício do eu sou no meu caderno. Vou mostrar para você, você que não viu ainda. Em muitos vídeos eu ainda falo sobre isso também. Ó, do eu sou, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Tá vendo? Como eu faço o exercício do eu sou. Aí você fala, eu sou amada, eu sou grata, eu sou feliz, eu sou importante, eu sou fiel, eu sou doce, eu sou sensível, eu sou humilde, eu sou inteligente, eu sou uma grande mulher, eu sou sábia. E daí você vai falando que você é muito bom você também fazer isso, olhando no espelho, né? Você falar com muita força, isso, né? Você ativar realmente a sua identidade em Cristo. Eu sou isso, sou aquilo, com força, com alma, né? Porque, como eu sempre falei, né? O poder está na língua. É um membro pequeno. Esse bichinho aqui, ele tem um poder de fortificar e também tem um poder de destruir, né? Está escrito lá em Tiago sobre isso, né? Que a língua, ele tem um poder de dar vida, também o poder da morte. E é muito bom você profetizar. Eu estava vendo ali, porque eu fazer um vídeo sobre isso. As minhas plantas, eu gosto muito de planta, né? Minha irmã mais nossa me chama de véia, porque eu gosto de planta. E eu converso com elas, eu profetizo na vida delas. E eu vejo cada vez eu profetizando que ela vai se encher, que ela vai se frutificar, né? E cada vez ela fica mais linda. E eu vejo cada vez nascendo aquelas folhas lindas assim. Eu dou bom dia a elas, né? Pode me chamar de doida, mas eu falo com minhas plantas. E é muito incrível isso, como as coisas realmente acontecem, né? Eu tenho um pé de babosa, eu peguei esse pé de babosa sem raiz. Era enorme assim as folhas, mas não tinha raiz. E eu peguei e deixei dentro da água durante um mês. Sempre trocava água e não nascia a raiz. Depois de um mês, começou a nascer a raiz. Pensa na felicidade que eu fiquei. Eu chamo ela de minha princesa. E daí sempre tá nascendo folha nova, só nascendo folha nova, folha nova. E eu fico tão feliz com isso, né? E eu profetizo na vida dela que vai ser mais próspera. Porque tem umas irmãs minhas que falam que quer dela ainda. Eu falei, deixa ela crescer, deixa ela encher. Quando ela encher, eu divido, né? E isso também é uma reflexão para nossa vida, né? Porque quando você é cheia das coisas de Deus, você quer dividir, você não quer deixar só para você. Porque quando a gente está cheio daquilo que é bom e a gente não passa para o próximo, a gente se torna egoísta, né? A gente tem que estar cheio da presença de Deus, a gente está cheio da vida abundância para que você possa ajudar o próximo, né? E é bom profetizar isso na nossa vida. Aí tem o checklist do dia. Li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma. Aí tem a parte de você marcar o xizinho, né? Logo abaixo tem isso tudo. Eu espero que você tenha gostado, né? Desse dia maravilhoso que é o nosso dia, né? Se você chegou até aqui, isso aí é só um começo. Foram 30 dias de aprendizados, crescimento e de fortalecimento. Talvez alguns dias tenham sido mais fáceis, outros mais desafiadores. Mas o importante é que você não desistiu.
Você escolheu investir em você, na sua fé, no seu corpo e na sua alma. É muito interessante isso, gente. Agora, eu te pergunto, como você se sente, né? O que mudou dentro de você durante esse processo? O que Deus falou ao seu coração? Tire um tempo para refletir e registrar isso aqui, pois cada detalhe dessa caminhada importa, né? Tem uma parte muito interessante dos pequenos, você comemorar as pequenas vitórias, né? Meu desejo que esse é que esse não seja o fim, mas o início de uma nova jornada, onde a sua produtividade vem da sua comunhão com Deus e do alinhamento com o propósito que Ele tem para você. Continue avançando, uma semente por vez, um fruto de cada vez, né? É muito bom a gente criar dentro de nós essa parte de comemorar as pequenas coisas. É aos poucos que vai chegar lá aonde você quer chegar. Que Deus o abençoe. Vamos agradecer ao Senhor. Graças te damos, Pai amado e santo, por mais esse dia, Senhor. Por mais uma conquista, né? Que foram 30 dias de aprendizado. Cada dia foi diferente, Pai amado. Cada dia foi uma clareza. O Senhor nos tem nos ensinado, o Senhor nos tem nos moldado, né? Para ser parecido contigo. Para a gente também reconhecer, Senhor, quem somos nós em Ti. Ó Pai amado, se tiver alguém ainda, Senhor, que não está enxergando, Senhor, espiritualmente, abra os olhos espirituais, Senhor. Traz consciência, Deus amado, para que possa saber que realmente eles são em Ti, Jesus. Bendito é Teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelas Tuas maravilhas, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, Senhor. Mesmo falha, mesmo errando, Senhor. As Tuas misericórdias não têm fim, pois ela se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor. Vai em conta, Senhor, dos angustiados. Vai em conta que estão passando por um momento difícil neste exato momento aqui, Jesus. Toca na alma, no coração, Senhor. Dá o discernimento certo. Por tudo te agradecemos. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém? Amém, gente. Fiquei muito feliz de chegar até aqui, junto com vocês, durante esses 30 dias. Eu espero que o Senhor tenha tocado no seu coração, né? Eu espero que tenha tido uma verdadeira transformação dentro do seu ser. Não desiste. Jesus te ama, né? Jesus te quer bem. Tem coisas difíceis que acontecem. É permissão dele. Tudo acontece para um propósito. Não esqueça disso. Lembra do versículo de ontem? Jesus falou que no mundo teria aflição. Ele venceu, que nós venceríamos também. Ele falou, tenha bom ânimo. Então eu falo isso para você. Tenha bom ânimo. Não desista. Deus é contigo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos encontrar aí em outros vídeos. Se inscreva no canal. Ative a notificação. Quando chegar outros vídeos novos, você venha receber. Amém? Tchau. Que Deus abençoe grandemente.